E aí, pessoal, como é que vamos todos? Mais uma vez, sou eu aqui, Celso Yamamoto, falando com vocês para tirar uma dúvida que me foi enviada lá nos comentários. Não só veio esse comentário, mas a pessoa que estava lá estava me perguntando o seguinte: que eu já fiz um vídeo falando sobre vento no fígado, já fiz vários vídeos falando sobre isso, só que ele estava me perguntando, mas como é que seria então que eu já falei então de vento no fígado, mas como é que seria o vento no coração? Então vou lá, vou responder essa pergunta, só que antes, fazer propaganda aqui para vocês, mais do que propaganda, pedir para vocês, antes de começar então a explicar isso daí, para vocês deixarem o seu like, o seu gostei para esse vídeo, assinem o canal, tá? Lembre-se de deixar assinar o canal, ative o sininho, tá? Escreva algum comentário aqui, nem que seja um legal, Celso, gostei do vídeo e tal, tá? Deem também uma olhada no curso de acupuntura online e principalmente, tá? Assinem o Clube de Estudos de Acupuntura lá no site shenlong.com.br, tem link aqui embaixo também para vocês poderem ver. Lembrar que o Clube de Estudos é um clube de assinatura, tá? Que eu sempre estou postando coisas novas para vocês, tá? Inclusive estou fazendo uma série de leituras, tá? Leituras comentadas, tá? Estou fazendo leitura comentada do Imperador Amarelo, desse outro livro aqui também, Diagnóstico de Medicina Chinesa. Também vou estar começando a colocar umas leituras selecionadas desse livro aqui do Jung, O Homem e seus Símbolos, e ainda vou colocar também a leitura completa desse outro clássico aqui, a Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Tá? Daqui a pouco vou colocar um trailerzinho para vocês ainda desse vídeo, dessa leitura. Tá? É um livro que é muito legal, tá? Falando sobre o conceito Zen. Lembrar que o conceito do taoísmo acabou influenciando muito o Zen também. Então, para quem estuda acupuntura, quer entender um pouco mais de onde veio as raízes culturais daquilo que a gente estuda de acupuntura, dá uma olhada então nesse material que eu estou colocando para vocês no Clube de Estudo de Acupuntura. Tem muitos de vocês às vezes que vivem me perguntando, mas Celso, de onde é que você tira tanta informação para explicar as coisas que você fica explicando aqui a respeito de acupuntura? Uma coisa que eu sempre falo, que às vezes para aprender acupuntura você não tem que ler apenas livros de acupuntura. Inclusive aquela leitura lá do Imperador Amarelo que fala, foca muito no conceito da acupuntura. Tem muita coisa lá que eu sei, é polêmico o que eu sempre falo, tá? Mas eu discordo de muitas coisas que estão lá colocadas, porque eu tenho referência também de outros livros também que tem mais coerência do que o que está escrito lá no Imperador Amarelo. Mas o importante a gente tá, é por isso que eu estou fazendo aquela leitura comentada, tá? Sempre vou colocar o porquê de não concordar, lembrar que não é que eu não concordo completamente, mas eu sempre fico com aquela percepção, tá? Um pouco mais específica, que tem muito a ver até com a pergunta que foi feita aqui. Então, vamos voltar naquela pergunta, né? Sobre o que é o vento no coração, né? Bom, vento. Primeira coisa que tem que lembrar é que vento tem a ver com movimento. Vento está sempre se movimentando de um lado para o outro. O vento movimenta as coisas também. Então, como é que seria um vento no coração? Coração que está lá no elemento fogo, né? Vento é o elemento madeira. Vento é o clima do elemento madeira. Tá? Coração é o órgão do elemento fogo. Então, a primeira coisa que eu vou estar pensando se ele está com vento no coração, quer dizer que tem uma energia do elemento madeira. Lembra que a energia de madeira, ciclo de criação. A energia de madeira vai para onde? Vai para o fogo. Ok? Então, se eu estou com vento no coração, é como se houvesse uma energia de madeira que está transbordando em direção ao elemento fogo na forma desse vento. Okay? E quando esse vento chega no elemento fogo, chega no coração, o que ele pode provocar? Então, imagina um coração cheio de vento, vento que tem relação com movimento. Então, o que a pessoa vai apresentar fisicamente, o que ela vai sentir no coração? Um coração cheio de vento, um coração cheio de movimento. Ela vai começar a sentir, por exemplo, uma queixa de taquicardia.
uma aceleração do movimento no coração. Então o coração vai ficar batendo mais rápido, vai estar palpitando. Tá? Então essa sensação da aceleração no coração, tá, tem relação com esse vento no coração. Então essa reação é a manifestação física desse vento que a gente pode estar tendo. Mas lembre-se, o coração está no elemento fogo, correto? E fogo e o coração não tem então apenas uma manifestação física. Ele pode se manifestar, por exemplo, na energia mental. Qual que é a energia mental do coração? Qual que é a energia mental associada com o elemento fogo? Vamos colocar com o elemento fogo. A energia mental do fogo é a energia da concentração. Tá? Então é a energia do foco. Você ficar concentrado em alguma coisa. Tá? Então sua mãe pede para você quando você é criança, olha isso daqui para mim. Tá? Ou melhor ainda, você está lendo um livro. Tá? Você está lendo um livro, você tem que ficar focado naquilo que você está lendo. Tá? Agora imagina você está tentando ler um livro num lugar que está com uma ventania muito forte. Tem muito vento. O vento vai ficar virando as folhas do livro e você não vai conseguir então ficar lendo aquela. Você vai ter que tentar ficar segurando as páginas do livro. Você pega uma pedra assim, bota em cima do livro para as folhas não ficarem voando. Só que o vento está tão forte que ele acaba empurrando o livro, jogando a pedra longe. Então você não consegue ficar lendo aquilo que está escrito. Tá? Então você perde o foco. Sem falar que o vento está tão forte que começa a levar a outras coisas lá. De repente você está lendo um livro e de repente passa uma vaca voando na sua frente. Aí você fala, nossa, uma vaca? Tá? Ou seja, você já perdeu o foco naquilo que você tá lendo. Então a perda de foco, a distração, uma pessoa que é muito distraída, não consegue focalizar nas coisas. Tá? Uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção. Okay? Ela tem então um problema de um vento na energia do fogo, tá? Ou na energia do coração, tá? Coração seria mais específico, né? Mas a energia do coração é a morada do Shen, tá? Esse Shen aqui, a tradução seria consciência. Lembrar que o meu Shen, o Shen Long, tá? Que eu sempre falo para vocês aqui, Shen aqui significa espírito, tá? Mas o Shen enquanto energia mental, tá? Lembrar que tem duas palavras chamadas que a gente pode pronunciar como Shen. Esse Shen do coração é a energia da consciência, da concentração. A pessoa perde a concentração que está lendo. Né? Então, esse vento no coração também pode se manifestar como déficit transtorno de atenção. Então, Celso, todo mundo que tem batimento cardíaco acelerado tem déficit de atenção? Não. Tá? Lembrar que essa energia do vento no elemento fogo ela pode se manifestar, tá? Ou numa forma física ou numa forma mental. Ela pode se manifestar das duas formas, tanto física quanto mentalmente? Pode, mas não quer dizer que sempre que uma coisa está acontecendo, outra coisa também vai estar acontecendo. Tá? Então ela pode se manifestar só numa forma física, taquicardia, ou só numa forma mental, tá? Uma distração, uma pessoa muito distraída. Tá? Já que estamos falando de físico-mental, a gente pode falar do lado emocional também. Tá? Como é que é a emoção? Como é que seria um vento na emoção do coração? Um vento na emoção do elemento fogo. A emoção do elemento fogo qual que é? É a alegria. Então como é que é uma pessoa com muito vento na alegria? Uma pessoa que está com uma alegria que está se movimentando muito rápido, tá? Uma alegria que está tendo uma alegria agitada, extremamente agitada, cheia de movimento, tá? Se não é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa eufórica. Então, a euforia, tá? Que faz com que a pessoa fique rindo de bobeira, tá? O tempo todo, sem conseguir controlar o riso, aquele riso nervoso, tal, tá? Que deixa a gente nervoso também. Seria então um vento presente na energia da emoção. Então a gente pode pensar que é um vento associado com o estado emocional, um vento na energia emocional do elemento fogo. Né? Então, o que seria um vento no coração? Pode se manifestar de várias formas, física, mental, emocionalmente. Tá? Vai depender muito de cada pessoa.
Tá? Cada um apresenta essa manifestação de uma forma diferente. Tá? Aliás, qual é o órgão de manifestação do elemento fogo? É a língua. Tá? A língua, tá? Os chineses fazem muita comparação, né? Eles falam que a língua tem o formato de um coração. Tá? Então, usando muita imaginação, se você for ver um coração e uma língua, você vai ver que o formato deles são muito parecidos, tá? Usando imaginação, gente, tá? Ou então você pega o coração, a língua seria um coração achatado. Tá? Como é que seria um vento na língua? Tá? Seria uma língua muito agitada, e a língua tem relação com a fala. Então, como é que há um vento na fala? Tá? Seria uma pessoa que começa a falar e você fala, pelo amor de Deus, para, tá? Que você está falando descontroladamente. A sua língua parece ter um vento na língua que a pessoa está tentando dispersar esse vento que está na língua dela. Então tem várias formas então desse vento se manifestar no elemento fogo, na energia do coração. Então vai depender muito daquilo que você está pegando de informações do paciente, daquilo que você está percebendo do paciente. Lembrar que esse negócio de fala, tá? A pessoa não vai falar para você, olha, eu falo muito. Tá, tem certas pessoas que podem até falar isso daí para você. Mas de repente a pessoa não precisa nem falar isso daí para você, porque ela já está literalmente falando. Você está percebendo isso daí nela. Tá? Seria aquela resposta indireta. Você não precisa fazer a pergunta à pessoa que ela está respondendo, já está te passando uma informação. Então tudo isso daí é importante quando a gente vai fazer aquela avaliação energética. E falando em avaliação energética, tá, como a gente está vendo, a energia do vento pode se manifestar no coração, ele pode se formar no elemento fogo, sozinho. Tá? Ou ele pode vir do elemento madeira. Então nesse caso eu não vou ter que tratar apenas a queixa do paciente. Eu vou ter que trabalhar também a energia do elemento madeira. Tá? Ou melhor, não é que eu vou ter que trabalhar apenas o elemento madeira, mas eu vou ter que trabalhar madeira para acalmar esse vento. Mas eu vou ter que também trabalhar alguma coisa do elemento fogo, porque se o fogo não está recebendo bem essa energia, lembrar que vento no coração não é necessariamente uma coisa ruim. Tá? Por exemplo, o fogo, a gente falou que tem a relação com a concentração. Tá? Um vento no coração às vezes pode ser bom. Uma pessoa que está muito concentrada em alguma coisa, focando demais em alguma coisa, ela pode ficar muito obsessiva. Então, de vez em quando, um vento no coração, nessa hora, um vento que se manifeste na energia mental, pode ser saudável. Tá? Esse vento pode agitar a energia mental, fazendo com que aquela pessoa pare de ficar focando só em uma coisa, focando apenas em um único problema. Tá? Alguém pode ter algum problema para resolver e ficar tão focada num único aspecto desse problema que não consegue encontrar uma solução. Então muitas vezes um vento na concentração dessa pessoa pode ser útil. Então depende como é que o coração, depende como o elemento fogo está recebendo essa energia. Se ele não estiver recebendo bem, pode causar taquicardia, distração, déficit de atenção, enfim. Tá? Então eu tenho que avaliar sempre o que está acontecendo de acordo com as queixas que a pessoa está apresentando e como é que ela tá recebendo essas energias, tá bom? Então, nesse caso, então, se houver um problema no elemento fogo, se houver um problema, aí eu tenho que ver como é que está o problema de energia de madeira também, tá? Porque madeira, então, também está formando muito vento. Eu tenho que ver o que está acontecendo em madeira, tá? E lembrar também que eu não posso me prender apenas às queixas que o paciente está me apresentando. Tá? Eu teria que buscar também outras informações que podem ser úteis. Por exemplo, quem é que controla a energia de madeira? Tá? Dentro do conceito de ciclo de elementos, quem é que controla, tá? No ciclo entre os elementos, quem controla a madeira é o metal. Lembrar que dentro dos ciclos cinco elementos tem o ciclo também de controle ou dominação, onde o metal controla a energia de madeira. Tá? Então a madeira está crescendo demais, de vez em quando tem que podar as árvores. Tá? O problema que está acontecendo aqui em São Paulo. Tá? De vez em quando tem que podar as árvores se elas crescem demais. Tá? Se o mato está crescendo demais, a gente tem que podar aquele mato, tá? Para não começar a aparecer problemas e tal. Então
metal controla a energia de madeira. Então, de repente eu estou avaliando o paciente e eu percebo que o problema de madeira não é que tem muita energia de madeira formando vento, tá? De repente eu posso estar percebendo que é metal que não está conseguindo controlar por algum motivo, tem alguma coisa acontecendo em metal. Esse metal então não consegue controlar madeira, madeira começa a formar muito vento e esse vento está se manifestando no elemento fogo. Ou seja, apesar das queixas que o paciente está apresentando, parece que tem muito vento no coração, o problema principal não está apenas no elemento fogo. Tá? O problema está no elemento metal, que está controlando demais madeira. Madeira tem um problema que está sendo agredida por algum motivo pelo elemento metal. Metal, nesse caso, então, não estaria controlando madeira, na verdade, né? Porque se metal não controla madeira, madeira pode começar a formar muito vento. Esse vento pode transbordar para fogo, causando, então, aquela queixa do vento no coração, tá? Que foi a origem dessa pergunta que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Então, lembre-se, esse negócio de vento no coração seria o conceito de síndrome. A pessoa tem uma síndrome de vento no coração. Ok, mas o problema não é essa síndrome do vento no coração. Tá? A síndrome do vento no coração é só a pontinha final de um problema maior que quando a gente vai avaliar pelos 5 elementos, a gente consegue ver que o problema não envolve apenas o elemento fogo. Tem relação com metal, tem relação com madeira, ou seja, para tratar esse paciente não basta eu controlar esse vento no coração. Eu tenho que trabalhar o todo do paciente. Por isso que eu sempre falo que é importante fazer essa avaliação geral de tudo que está acontecendo, tá bom? Então é isso, gente. Tá? Não só de vento no coração, mas outras queixas também, a gente tem que avaliar por completo. Lembrar que no Clube de Estudos de Acupuntura eu estou colocando várias videoaulas também com estudos de caso, tá? Onde eu faço uma avaliação completa pelos 5 elementos. Também estou fazendo alguns estudos baseados em queixas dentro da medicina ocidental. Tá? Então a pessoa tem um problema de asma, por exemplo. Eu faço uma interpretação do que é essa asma do ponto de vista da medicina ocidental. Depois eu faço uma interpretação dessa mesma queixa dentro da medicina chinesa, lá pelos 5 elementos. Falo também sobre escolha de pontos para fazer o tratamento. Então tem bastante coisa nova. Toda semana eu estou colocando vídeos novos para vocês aí no Clube de Estudos de Acupuntura, para que vocês possam estar não só aprendendo, mas se aperfeiçoando cada vez mais dentro dessa área, tá? Mas também para não ficar naquela mente limitada apenas em um único problema, tipo vento no coração. Lembrar, vento no coração nesse caso pode ser apenas um único aspecto que eu tenho que expandir para avaliar o paciente como um todo, né? Legal, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like, deixe o seu gostei, escrevam num comentário aqui, tá? Preciso desse retorno de vocês para saber se esses vídeos estão sendo interessantes, e nos encontramos em outros vídeos. Tá bom? Então, tchau. Até a próxima.